Vamos considerar mais um tema da série Princípios de Fé. Vamos falar da ressurreição. Obrigado por nos acompanhar em mais um estudo sobre os grandes temas da Palavra de Deus. O assunto que abordaremos, para muitas pessoas, é polêmico, mas à luz da Palavra de Deus, é revelado de uma maneira muito clara. Baseado no relato original de Gênesis, o livro das origens, capítulo 1, versículos 26 a 28, o homem não era dotado de imortalidade natural e incondicional. Unicamente pela obediência a Deus e o comer da árvore da vida, poderia ele perpetuar a sua existência. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 9, versículos 16 e 17. Porém, devido à sua desobediência, o homem perdeu o acesso à árvore da vida, distanciou-se da glória do Criador e foi separado da fonte da vida. O pecado trouxe morte a Adão e a todos os seus descendentes. Unicamente através de Cristo, as pessoas podem se libertar da condenação do pecado e reaver a posição original de filhos e filhas de Deus. E também participar da vida eterna através dos méritos da justiça de Cristo. No Éden, o homem caiu de sua alta condição. Através da transgressão, tornou-se sujeito à morte. Foi visto no céu que os seres humanos estavam em perigo, e a compaixão de Deus foi movida. A custo infinito, ele divisou um meio de ajuda. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não havia esperança para o transgressor, exceto através de Cristo. Vamos contextualizar o estudo da ressurreição com alguns pontos interessantes. Acompanhe no gráfico. Primeiro, na criação do homem não existiu duas substâncias separadas, uma mortal e a outra imortal. Segundo, o fôlego de vida não é uma alma abstrata, mas sim o princípio vital que Deus comunicou ao homem. Terceiro, como consequência da queda de Adão, o homem tornou-se mortal. Quarto, na morte o fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Quinto, na morte não existe uma alma que desprende do corpo e vai ao céu ou ao inferno ou ao purgatório. Sexto, a doutrina que apregou a separação de uma alma imortal e consciente do corpo não está fundamentada na revelação bíblica. Sétimo, a imortalidade será concedida ao homem por ocasião da segunda vinda de Cristo. Oitavo, para os que provaram o sono da morte, a única esperança de viver novamente é através da ressurreição. Nós encontramos um texto muito interessante na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Acompanhe a leitura. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. O que é ressurreição? Ressurreição é o ato de ressurgir, de tornar à vida. O grande tema da ressurreição dos mortos foi abordado por Cristo nos seus ensinos, e também nós encontramos vários milagres de ressurreição que ele operou durante o seu ministério. No episódio da ressurreição de Lázaro, o texto bíblico de João, capítulo 11, esclarece pontos interessantes. Eu creio que você conhece a história, mas se quiser relembrá-la, leia todo o capítulo. Quando Jesus afirmou que Lázaro dormia, falava a respeito do sono da morte. Ele disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Na realidade, Lázaro estava morto. Portanto, Cristo comparou a morte ao sono. Ao chegar em Betânia, Jesus se dirigiu a Marta e afirmou de uma maneira clara e taxativa: teu irmão há de ressuscitar. E Marta expressou a sua convicção na ressurreição do dia final. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do dia final. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. E a história é encerrada com um final feliz. Lázaro ressuscitou. Note, se Lázaro, ao morrer, tivesse ascendido ao céu, Jesus teria sido injusto com ele, trazendo-o novamente às agruras da vida e tirando-o das delícias celestiais. Mas Lázaro não estava no céu. Ele dormia o sono da morte e aguardava a ressurreição do dia final. Na ressurreição de Lázaro, fica claro que a única esperança de vida eterna para o cristão é Jesus Cristo. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Cristo olha aqui ao tempo de sua segunda vinda. Então os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Eu pergunto, só os justos ressuscitam? Vamos deixar que o texto bíblico responda a esta indagação. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. À luz da palavra de Deus, compreendemos que haverá duas grandes ressurreições. A ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos maus para a condenação eterna. Primeiro vamos falar sobre a ressurreição dos justos. No início do cristianismo, o tema da ressurreição não era claro para muitos que abraçavam a fé cristã. O apóstolo Paulo enfrentou essa dificuldade em algumas igrejas que foram estabelecidas por ele mesmo. Por exemplo, os crentes de Tessalônica olhavam para a morte de seus irmãos como uma separação definitiva e eterna. A sua fé não ia além da sepultura, e o apóstolo Paulo dirigiu-se a eles com uma mensagem de conforto e esperança. A esperança da ressurreição como um elemento de reintegração da família de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Na carta aos Coríntios, o tema da ressurreição também foi enfatizado por Paulo. Acompanhe a leitura. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 13 a 18. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
1 Coríntios 15, 19 a 22. Quando os justos ressuscitam? A ressurreição dos justos acontecerá na segunda vinda de Cristo. É chamada a primeira ressurreição. Neste acontecimento, só os que morreram em Cristo, na condição de salvos, sem o conhecimento da tríplice mensagem angélica, serão ressuscitados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. A expressão "os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro" deixa claro que a primeira ressurreição será apenas de justos. Os ímpios não tomarão parte nela. Portanto, os que participam dela são tidos por bem-aventurados, pois trata-se unicamente da ressurreição dos justos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 6. Agora vamos falar sobre a ressurreição dos ímpios. Na volta de Cristo, os justos mortos são ressuscitados imortais, e os santos vivos são glorificados. Todos os ímpios são fulminados com o esplendor da glória de Cristo, e seus cadáveres permanecem neste mundo durante 1000 anos. No fim do milênio, Jesus retorna a essa terra e tem lugar a segunda ressurreição. Notem, composta só de ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículo 5, afirma: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, 5. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição! Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Após a ressurreição, não será concedido aos ímpios um segundo tempo de graça, um segundo tempo de oportunidade. Eles desprezaram o convite da salvação e, se lhes fosse concedido uma outra chance, eles procederiam de uma maneira idêntica. Os ímpios saem da sepultura, tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Para nada aproveitaria isso. Uma vida inteira de pecado não lhes abrandou o coração. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado, como foi o primeiro, em se esquivarem os preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. Relembrando, como vimos, a segunda grande ressurreição será composta só de ímpios. Ela acontecerá depois do milênio e os que tomam parte nela sofrerão a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Serão destruídos pelo fogo do juízo de Deus. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. Perceba agora um ponto curioso, porém muito importante. Além da primeira ressurreição só de justos e a segunda só de ímpios, a Bíblia fala de uma outra ressurreição formada por uma classe mista. Podemos denominá-la de ressurreição especial ou parcial. Ela acontece antes da vinda de Cristo.
Os que tomam parte nela ressuscitam sob a voz de Deus. Justos e ímpios integram esta ressurreição. Em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, afirma: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 1 e 2. Essa ressurreição especial ocorrerá no tempo de angústia que precederá o segundo advento de Cristo. Ela não pode ser a primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição será apenas de justos. Ela também não pode ser a segunda ressurreição. Por quê? Porque a segunda ressurreição será só de ímpios. Portanto, se trata de uma ressurreição especial. Especial pela ocasião e pelos que tomarão parte nela. Daniel fala que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem são os justos que ressuscitam para a vida eterna? São todos aqueles que morreram sob a tríplice mensagem angélica, desde 1844 até aquele tempo. Todos os fiéis sob a tríplice mensagem angélica. Quem são, então, os ímpios que ressuscitarão para a vergonha eterna? São aqueles que traspassaram a Cristo e os mais acérrimos inimigos da verdade. Este ponto interessante e curioso está revelado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os seus mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Vamos relembrar 6 pontos importantes que resume o tema que consideramos. Primeiro, a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, foi ensinada por Cristo e pregada pelos apóstolos. Segundo, sem ressurreição não há recompensa eterna para os justos, nem condenação para os ímpios. Terceiro, a doutrina que ensina que uma alma imortal se desprende do corpo para recompensa eterna ou condenação eterna está em conflito com a verdade bíblica da ressurreição. Quarto, a primeira grande ressurreição será composta apenas de justos e vai acontecer no segundo advento de Cristo. Quinto, a segunda grande ressurreição será só daqueles que perderam a salvação e vai acontecer após o milênio. Sexto, a ressurreição parcial ou ressurreição especial vai acontecer antes do segundo advento de Cristo e tomarão parte nela todos os fiéis que morreram sob a tríplice mensagem angélica e também os ímpios que traspassaram a Cristo. Face a estas tão grandes verdades, surge a solene pergunta: onde nós estaremos naquele grandioso dia? Se formos chamados a passar pelo sono da morte, dormiremos na condição de um justo ou na condição de um ímpio? Ressuscitaremos na ressurreição dos salvos ou na ressurreição dos perdidos? A sua decisão hoje, ao lado de Cristo, vai determinar o seu futuro. Que
Que Deus o abençoe e que Cristo seja a certeza de vida eterna para você. Amém. No celeste lar glorioso da Jerusalém de Deus, eu espero muito ansioso encontrar queridos meus. Lá hei de rever amigos que me amavam como irmã e que aguardam no jazigo a feliz ressurreição. O vento também comigo a nova Jerusalém, pois a ti, ó meu amigo, quero lá rever também. Quando as ruas de ouro fino ao teu lado palmilhar, oh, que gozo peregrino, oh, que glória singular. Mas o gozo mais ansiado, a glória que mais seduz, será sermos estreitados pelos braços de Jesus. O vento também comigo a nova Jerusalém, pois a ti, ó